deturpa a nossa percepção. Enfim, é algo que nos condiciona fortemente e prejudica muito a nossa própria vida. Cabe a nós, então, compreender qual é a natureza do medo. Primeira pergunta que eu lançaria para reflexão: existe medo se não houver pensamento? Ou seja, o medo é inerente à capacidade de pensar, né? Os animais, por exemplo, que podem ter aquele medo instintivo, quando eles visualizam um perigo, eles agem em função dessa percepção instintiva, eles não têm medo psicológico. Eles não ficam pensando o que pode acontecer daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Eles vivem o agora, né? Eles têm medo instintivo, saudável, instinto de proteção, mas não têm medo psicológico, porque eles não têm a capacidade de pensar, pelo menos dessa maneira, como nós conhecemos o pensamento humano. Isso é uma característica do ser humano. Então, nós temos medo porque pensamos. O medo vai estar associado diretamente ao nosso pensamento. Krishnamurti diz que o medo e a busca do prazer ou satisfação são duas faces de uma mesma moeda. Ambos têm a ver com a nossa capacidade de pensar, com a nossa capacidade imaginativa. A nossa capacidade de pensar, a nossa máquina de pensar, como diz um amigo meu, é um equipamento tão sofisticado que a gente conhece tão pouco e que produz tantas operações tão rápidas, em frações mínimas de segundo, em relação à qual, na maioria das vezes, nós não temos nenhum domínio. É ela que nos domina. A nossa cabeça, nossa capacidade de pensar, é que dita a nossa vida. Conforme isso, eu me torno aquilo que eu penso. Se eu só penso em futebol, eu estou todo dia no estádio, eu estou jogando na esquina. Se eu só penso em política, eu estou lá no meio dos políticos, né? Tentando me eleger ou tentando eleger alguém, depois assessorando. Se eu só penso em bebida, eu estou ali na esquina bebendo. Então, o que eu penso é algo muito forte na minha vida. E eu me torno aquilo que eu penso. A maioria das vezes nós somos escravos dos pensamentos. E eles até, muitas vezes, criam problemas seríssimos, né? Depressão, por exemplo. A pessoa fica lá prostrada, sem energia, porque ela tem operações mentais que são tão rápidas que ela própria não percebe e que ali a energia dela vaza toda. E ela depois não tem energia para mais nada. Se eu começar a alimentar pensamentos de ódio, eu posso acabar cometendo um crime. Não é assim? Então, o pensamento é um fator muito poderoso nas nossas vidas. Só que ele não é percebido. Ele é uma caixa de ressonância assim meia caótica, sempre barulhenta, extremamente agitada, e que faz várias operações como um computador, rapidamente. Velocidade, mas não tão preciso quanto o computador, né? Porque o computador é meramente mecânico. Apesar de que o nosso pensamento ele é muito mecânico, ele é muito repetitivo, ele é um pouco mais desorganizado do que o computador que funciona bem, vamos dizer assim. Então, por que o Krishnamurti diz que a busca do prazer e o medo são duas faces da mesma moeda? Porque o pensamento, de acordo com o quadro que ele tem
de informações registradas na memória, e cada um tem um quadro pessoal particular, cada um tem um background pessoal que tem a ver com as experiências que nós tivemos desde a tenra infância, as maneiras de ver o mundo, a cultura, a educação, tudo isso vai fazendo um pano de fundo que é a maneira com que a gente vê a vida, né? Os pensamentos que a gente já teve, que foram ficando registrados na memória. Enfim, cada um de nós tem de fundo esse background instalado na memória e a partir daí a gente pensa. Consequentemente, a gente se relaciona com a vida sempre através do pensamento. Se alguém vem e me propõe alguma coisa, eu penso, será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Se a imagem que eu fizer for boa, eu quero. Se a imagem que eu fizer me parecer desagradável, peraí, isso aí não vai ser muito bom. Não quero. Em tudo que a gente faz na vida, não apenas para as coisas práticas, mas para outras coisas que não são meramente coisas materiais, a gente exagera nessa função do pensamento e, de alguma maneira, se escraviza a ela. Porque é importante pensar. Ninguém está propondo que sejamos dementes, né? O pensamento tem uma função prática muito grande. E sem ele, sem a memória, sem o pensamento, a vida civilizada não seria possível. O que faz a diferença entre nós e os animais é exatamente a nossa capacidade de pensar e a nossa memória, que é extremamente privilegiada em relação a deles. E sem essa estrutura, como é que nós poderíamos sair daqui para a nossa casa? Nós nem saberíamos onde é a nossa casa, enfim. Mas, independentemente dessas coisas práticas, né, que a gente precisa pensar realmente, a gente age nos relacionamentos sempre com uma maneira preconceituosa. Por que preconceituosa? Porque a gente antepõe entre nós e as situações o pensamento. Vai ser bom? Vai ser ruim? Vai ser prazeroso? Vai ser desagradável? E nesse jogo de imagens que a gente está sempre fazendo, quando alguma coisa nos parece muito agradável, nós queremos, e isso significa busca de prazer. Então, a gente imagina uma situação satisfatória, agradável, e a gente passa a querer aquilo. Nada contra o prazer, porque o prazer é inerente à vida. Existem infinitas formas de prazer a todo momento. Seja o perfume de uma flor, seja um belo visual da natureza, seja o prazer de ouvir uma bela música e outras formas de prazer que a gente conhece, umas mais refinadas, outras mais grosseiras. Mas quando alguma coisa acontece, naquele dado instante, ela pode ser prazerosa ou nem tanto. E isso não há como se evitar. Agora, a busca do prazer já não é uma coisa que acontece no agora. É uma projeção que você faz para um outro momento, para um momento futuro. Então, aquela imagem que você fez na sua cabeça, que lhe parece prazerosa, aí você começa a lutar por ela, você começa a se esforçar, agir para conquistar alguma situação que pareça com aquela imagem projetada. Às vezes, depois que você chega na situação, quando chega, você vê que a imagem não corresponde à coisa. E muitas vezes vem até uma frustração, né? Mas a busca do prazer é aquela situação que eu quero que aconteça, que eu quero que esteja presente.